Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Diego Cordovez da MeTime novamente, mais um episódio do Cast for Closers, seu podcast para dominar inside sales e colocar suas metas no bolso. O episódio de hoje é sobre métricas de vendas. A gente lançou uma planilha na semana passada sobre metas e previsão de vendas. E a gente viu que o tema de métricas, esse assunto está intimamente ligado. Através das métricas você pode ter previsões melhores e mais chances de atingir suas metas de vendas. E para falar sobre esse assunto, a gente vai trazer o Matheus Rabelo, está aqui com a gente já, da Mosquite CRM. Matheus, fique à vontade, seja muito bem-vindo aí ao Cast for Closers. Pode se apresentar um pouquinho da Mosquite também. Olá, Diego, tudo bom? Opa, tudo bem? É um prazer estar com vocês aí, com você, para a gente conversar um pouquinho sobre um assunto que eu gosto bastante, métricas. Eu sou engenheiro de formação, engenheiro eletricista, e o engenheiro adora número, adora planilha, adora ficar trabalhando com essa parte, e eu não sou diferente. O Mosquite é um CRM, e para ajudar a equipe de vendas, né, a vender mais, nós somos um produto novo, eu sou responsável aqui pelo time de vendas e pelo time de sucesso do cliente, e é isso aí, vamos fazer um bate-papo bem legal aqui sobre métricas, que eu gosto bastante também. Fechou, show de bola. E, Matheus, até para te contextualizar, a nossa audiência ela é feita de bastante empresas que estão começando a fazer inside sales. A gente conversa com nossos prospects e dá para entender que eles estão começando a fazer um processo, eles têm 2 a 5 vendedores. Então, a gente está numa fase aí de bastante crescimento, mas uma fase inicial ainda. E eu queria que você começasse conversando com a gente, principalmente sobre esse começo. Que métricas de vendas, ou como a gente começa a olhar para as métricas de vendas numa startup, numa empresa que está começando? Maravilha, Diego. Cara, a primeira coisa, a gente aqui também trabalha principalmente com esse tipo de público, né? O Mosquite é um CRM para pequenas empresas, para empresas que estão começando com a estratégia de CRM, que às vezes estão migrando ali de uma planilha, alguma coisa assim. Então, a gente está acostumado a lidar aqui também todo dia com equipes que estão começando a trabalhar com essa parte de métricas. E uma coisa que eu percebo aqui no nosso dia a dia, de conversa aqui com nossos clientes, com nossos potenciais clientes, é que às vezes as pessoas elas estão trabalhando, elas enxergam que elas precisam de mais números, de mais informação sobre o processo delas de vendas, só que às vezes muita gente, pessoal, e hoje hoje a gente tem muita informação, né? O pessoal, Claro. A gente consegue encontrar na internet um monte de artigos sobre vendas, sobre métricas, enfim, tem bastante informação na internet, e o pessoal vai consumindo isso, e às vezes chega aqui com a gente com uma lista assim, de um monte de relatórios, um monte de coisa que precisa ter na equipe de vendas dele, que eles querem acompanhar. E aí a dica que eu sempre dou peraí, vamos começar pequeno, né? Não vamos exagerar nesse começo, porque se a gente está começando, a gente precisa ter certeza ali de alguns pontos, né, para a gente começar bem, e aí com o tempo a gente vai evoluindo, né? Então, eu sempre falo, vamos escolher algumas métricas que são principais, que são fundamentais para qualquer time de venda, e depois, com o tempo, a gente vai evoluindo, né? Porque senão a gente acaba perdendo muito tempo, perdendo o foco principal, que é vender, né? Que é trabalhar os nossos negócios, atender os nossos clientes, para ficar trabalhando muito em cima de planilha, em cima de número, e, na verdade, tudo isso é para nos ajudar a ter um resultado melhor, né? Então, uma coisa que eu sempre falo é, vamos começar pequeno, não vamos tentar, se a nossa equipe é pequena, o nosso conjunto de métricas inicial deve ser um conjunto de métricas mais básico, né? Às vezes a gente brinca aqui que às vezes chega algumas empresas com um time pequeno, ali, 2 vendedores e o dono da empresa, 3 vendedores, e aí chega aqui querendo um monte de relatório, um monte de coisa, a gente fala que parece que você quer encaixar um cockpit de um Boeing num ultraleve, sabe?
Sim, porque para ficar com aquele para ficar com aquele monte de métricas e tudo que às vezes mais atrapalha do que ajuda. claro, desfoca, né? Com certeza. Não, perfeito. E, cara, dá alguns exemplos pra gente de como a gente poderia começar pequeno, como tu falou, que tipos de métricas são interessantes a gente acompanhar no começo de uma empresa que, como tu falou, tem dois vendedores e o CEO, ou dois vendedores e um VP de vendas inicial ali. Beleza, eu separei algumas aqui que são as que eu gosto bastante, as que eu trabalho no dia a dia. O nosso time de vendas aqui também não é um time de vendas grande, é um time de vendas pequeno. E eu acho que por aqui, começando por aqui, é um bom caminho, assim. A primeira métrica que eu acho legal é a taxa de conversão geral do processo. Ou seja, quantos por cento dos negócios que eu trago para dentro da empresa, quantos deles que eu fecho? Né? Por que eu acho importantíssima essa métrica? Porque ela me ajuda a saber o quanto que eu preciso trabalhar e o quanto que eu preciso prospectar ou gerar de contatos para eu ter um resultado que eu espero no final do período. Né? Então, se eu acompanho essa métrica, eu sei que eu fecho 10%, 5% de tudo que entra, eu já consigo me organizar melhor para o próximo mês, eu consigo gerar uma previsão de vendas legal, enfim, eu consigo entender o que está rolando ali para melhorar o meu time de vendas e melhorar o meu processo. Legal. Então, essa sim, eu acho que é a primeira coisa que eu observo, né? Matheus, uma dúvida minha particular, Claro. tá? Tem alguns times de vendas que a gente conversa, que eles monitoram do meio do processo de vendas para frente, como se fosse assim, ó, o SDR ele vai até uma determinada etapa do processo, por exemplo, de qualificação. Depois que ele agendou a demo, ele manda esse deal para um account executive, um executivo de contas, né? Sim, beleza. E aí eles começam a medir a taxa de fechamento dos negócios, a taxa de conversão geral. Tá? Tem algumas empresas que preferem fazer isso, outras monitoram o processo todo. Por exemplo, se eu coloco um lead no pipeline, eu tenho 15%, sei lá, de chance de fechá-lo ao final. E aí eu faço uma matemática. E tem empresas, como eu falei, que preferem fazer do account executive para frente. E aí ele fala, cara, eu tenho que fechar de 30% a 40%. São esses dois benchmarks, né, que eu tenho pelo menos de dados aqui. O que tu vê que faz mais sentido ou que você usa na Mosquite, por exemplo, para empresas que estão começando? Cara, eu acho que assim, o lance das métricas é a gente poder avaliar os pontos que a gente acha importante. Né? Aqui a gente trabalha com a SDR também, trabalha com a parte de pré-vendas. Eu acho os dois importantes, mas eu não tenho no meu dia a dia uma taxa de conversão geral, desde lá da entrada do pré-vendas para o negócio ganho. Eu acompanho a parte de SDR e a conversão até a gente ter a demo agendada, até a gente ter o agendamento, e eu acompanho depois a parte de vendas, do vendedor, essa taxa de conversão de quanto que entra na boca do funil de vendas até ganhar. Legal. Então eu acompanho os dois, mas hoje eu não acompanho aqui o geral, assim, desde lá da ponta do processo inteiro, assim, desde o pré-vendas até vendas. Para mim, fica mais fácil de acompanhar os dois blocos separados, o bloco de pré-vendas, né, de SDR ali, ver o quanto que está entrando e o quanto está sendo agendado, e o bloco de vendas, o quanto que a gente está colocando lá em cima e o quanto está fechando. Entendi. Faz mais sentido para nós aqui também o que a gente tem observado, porque são negócios completamente distintos, né? Negócios no sentido de são dois mundos diferentes, né? São objeções diferentes, etc. Você, apesar de fazer um bom trabalho às vezes no lead scoring, acaba pegando um lead que não é um perfil, por exemplo, C ali, se a gente for considerar ali no meio do lead scoring, C por D, enfim, e às vezes não é tanto fit, né? Agora, do necessidade de descoberta, por exemplo, que é no meio de um processo, quando o account executivo
ele já pegou o lead, que entendeu que precisa de algo e está conversando já com o vendedor rumo à venda, aí você tem uma previsibilidade de vendas um pouquinho maior, né? Então você começa a fazer a conta um pouquinho mais assertiva, vamos dizer assim. Mas era essa a minha Exatamente. dúvida. Mas fechou, show de bola. Ficou mais Bem, claro, eu acho que também. pegar assim desde o começo é um número que eu acho que fica muito abrangente, é um processo muito longo para daí eu pensar em alguma ação em cima disso, né? O número tem sempre que levar a uma ação, a alguma coisa que me dê uma melhoria. E você pega esse número muito grande de um processo inteiro, difícil a gente trabalhar. Agora, se eu vejo que o pré-vendas está com uma taxa de conversão de X e de vendas está de tanto, fica menor e a gente consegue trabalhar em cima de cada ponto para aumentar isso. Perfeito, perfeito. Mas, cara, show de bola, pode continuar. Eu sei que você tem outras métricas para conversar com a gente. Beleza. O outro ponto que eu gosto também é ciclo de vendas, né? Quanto tempo a gente demora para fechar um negócio, tá? Eu gosto bastante disso porque a gente precisa saber conseguir pensar também na parte de previsão e conseguir entender se aqui a gente trabalha com trial, né? Se o nosso período tá orbitando o tempo de trial, se está um pouco menos, se está um pouco mais, como é que está isso, até para a gente poder organizar esse tipo de coisa aqui dentro da empresa, né? Então, eu acho o ciclo de vendas, o quanto está demorando para fazer uma venda, bastante importante, e até para a gente poder comparar pessoas dentro da equipe, né, Diego? Para a gente poder Legal. ver quem tá fechando mais rápido, poder enxergar os tipos de leads que estão entrando. Eu acho uma métrica bem importante também. Legal. Principalmente também se tu faz alterações no lead scoring, testa um canal Sim. novo, é legal ver como é que está o tempo de venda, né? Para cada um desses. Perfeito. Show de Exatamente. bola. E às vezes o pessoal não mensura esse tempo, e aí as previsões começam a ficar difíceis, né? Então, pô, você tem aqui o nosso ciclo de vendas, é um ciclo de vendas rápido, relativamente rápido, assim, né? Mas já trabalhei em negócio com ciclo de vendas maior, de alguns meses. E se você não ficar atento com isso, a sua previsão começa a ficar ruim de ser feita, né? Então, é bem legal acompanhar isso aí no dia a dia. Show de bola. Um outro ponto que eu gosto também é a parte de perdas durante o processo. Eu acho interessante a gente saber em qual parte do meu processo de vendas em que eu estou perdendo mais negócio, onde que está o meu maior gargalo ali no processo de vendas, porque daí eu consigo saber o que eu preciso, em que eu preciso focar de treinamento, o que eu preciso refinar. Por exemplo, se eu estou com um degrau muito grande nas primeiras fases do meu funil, é sinal de que talvez eu possa refinar alguma coisa lá no meu marketing, né? Eu possa melhorar a parte de lead scoring, eu posso melhorar a parte de nutrição, para que talvez chegue menos e eu consiga avançar mais, né? Agora, se eu estou perdendo muita gente no fundo do funil, lá na parte de fechamento, de repente eu vou enxergar o que o meu vendedor está fazendo, como que ele está apresentando, como que ele está fechando, o que está acontecendo ali, quais são os motivos de perda, né, que também é um ponto importante. Às vezes é o preço, estou perdendo para alguém, enfim, eu acho legal saber aonde que os negócios estão sendo perdidos do meu funil para eu poder tomar uma ação em cima disso. E às vezes, pô, a pessoa está lá na boca do funil, está colocando lá 100 leads, né? Uhum. E aí, desse primeiro passo, está passando 40, está passando 30. E aí, no momento, ele está falando, pô, tá beleza, estou botando 100 leads para dentro e tal, mas não sei o que está acontecendo, o vendedor não fecha e tal. Mas, na verdade, pô, se tivesse... você consegue um ganho muito maior se você focar melhorando a sua comunicação, melhorando o seu marketing, do que se você pressionar o vendedor lá no fundo para melhorar a taxa de conversão dele, né? Aí eu acho essa parte de analisar as perdas em cada etapa bem importante também.
Show de bola. O que a gente tem visto aqui, Matheus, é o seguinte, os gatilhos, eles têm ajudado muito as empresas Legal. a fazerem um processo de vendas mais assertivo. Gatilhos, eu digo, Legal. gatilhos de passagem de uma etapa para outra. Porque Legal. se não está claro, esse prospect, ele continua indo para o fundo do funil, Perfeito. vai, Perfeito. lá na frente, e aí as tuas taxas vão caindo a jusante, caindo para o final, o que é ruim, certo? Isso. Para dar velocidade Exatamente. de vendas. Então, é muito importante isso que tu comentou, de olhar as perdas. Outro ponto interessante é tu olha o processo cirurgicamente e age onde tu precisa. Por exemplo, o que tu comentou ali no final, tu pode fazer um spin bem feito e entender melhor o que o cara precisa e não jogar tanto lead lá para o final para não fechar, certo? Exatamente. Exatamente. É o que a gente procura aqui, de olhar e procurar trabalhar de forma mais assertiva. Até a parte de treinamentos, né? A gente não ficar dando alguns treinamentos. A gente vê, às vezes, o pessoal bate aqui e vamos fazer treinamento e vamos trabalhar, mas aqui fica muito genérico. Dessa forma, eu consigo, esse mês eu preciso melhorar tal coisa. E ou esse trimestre eu quero melhorar tal parte do processo. E aí a gente investe em treinamento, conversa, traz isso para a equipe. E aí fica mais focado, ao invés da gente ficar... Se eu não sei isso, se eu não acompanho essa fase, a gente sabe que não está fechando o suficiente, mas começa aqueles treinamentos mais genéricos, começa uma pressão por resultado que a gente como gestor não consegue direcionar o time para o que realmente vai dar resultado, né? Sim, faz sentido, total. Mas vamos lá, pode continuar. Beleza. Outro ponto que tem que ser medido é ticket médio, né? Aqui para a gente também, o nosso ticket médio ele não tem assim grandes variações, porque o nosso produto ele tem um preço e tal, não tem muitos planos, né? Diferente de algumas empresas que podem ter uma diferença maior, né? E aí talvez esse número seja ainda mais importante, né? Para eu saber, como é que está o meu ticket médio de vendas. E aí, conforme a gente vai juntando tudo isso que a gente vai conversando, as coisas vão fazendo mais sentido, né? Então, se eu já sei a minha taxa de conversão, eu já sei o quanto que eu preciso colocar lá na boca do funil para eu ter o resultado que eu quero. Eu já sei qual que é o ticket médio, ou seja, o valor dos negócios que eu fechei dividido pelo número dos negócios que eu fechei, a gente já começa a entender melhor, isso aqui, se eu olhar lá, vou olhar os meus negócios, o quanto que eu poderia ter fechado de outros negócios maiores para eu aumentar esse ticket médio aqui, tá baixo esse ticket médio, preciso aumentar, porque senão eu não vou chegar na meta, eu preciso aumentar muito o meu número de vendas, né, e para chegar na minha meta. Então também é bem importante a gente saber, na média, o quanto que a gente vende por negócio ganho, né? Perfeito, perfeito. Eu adoro essa meta. Aqui, para nós, ela é muito importante para todo o SaaS que está começando, principalmente. Sim. Persegue o break-even, certo? Claro. Então, você não consegue fazer um break-even um ticket pequeno. Você já tem uma equipe grande, etc. Então, quanto mais rápido você consegue fazer com que o ticket médio aumente, tu põe um SaaS no motor saudável financeiramente falando. Então, esse para mim é um valor, principalmente para negócios recorrentes, para um fundador que está olhando a saúde financeira de um negócio recorrente. Ticket médio para mim é o santo grau, assim, o cara tem que olhar muito de perto, né? Exatamente. E senão a gente pode, você não fica olhando isso, não fica mencionando, você vê venda, né? Você comemora as vendas, você vê as vendas, você vê cliente entrando, e aí depois chega no final do período, vai olhar, caramba, mas o que está acontecendo? Não estamos vendendo, está entrando cliente novo, mas eu não estou vendo a receita produtividade, né? Legal. E aí, já falando em produtividade também, Diego, é algo assim que eu dou um pouco menos já dei mais, mas hoje eu dou um pouco menos de foco aqui, até por a gente ser uma equipe
pequena e de inside sales, então está todo mundo muito próximo. Mas eu acho legal também a gente acompanhar a produtividade, esforço de equipe, né? Que é número de ligações, número de reuniões. O número de reuniões é bem legal, porque para a gente é decisivo, né? O número de demonstrações que a gente faz. Perfeito. Mas a gente pode acompanhar também o número de e-mails enviados, o número de ligações. Eu tenho um pouco de medo assim, de acompanhar produtividade, porque só esse número ele não é o suficiente, certo? Sim, faz sentido. Eu posso ter um vendedor que ele liga, faz 100 ligações e um outro que faz 80, 70 ligações, mas vende mais. Ele consegue ter uma produtividade maior e às vezes não está errado. O outro ali ele faz mais ligação porque ele tem um estilo um pouco diferente, ele trabalha um pouco diferente, mas se ele estiver entregando o resultado, vamos dizer que tudo bem. Né? Ah, entendi, perfeito. E então eu olho, mas não vou, o cara está fazendo pouca ligação. Se ele estiver fazendo pouca ligação e não estiver entregando o resultado, aí a gente já olha para outra pessoa da equipe e fala, pô, o cara está vendendo e olha só, ele está ligando mais, ele está se esforçando mais. Vendas não tem muito segredo. Quanto mais a gente liga, quanto mais a gente trabalha, na maioria das vezes a gente vai ter mais resultado. Exato. Então a gente olha para isso também. O número de reuniões é bem importante, até por conta do trabalho de SDR, do trabalho de pré-vendas, né? E aí faz parte daquelas taxas de conversão lá que eu gosto de acompanhar também, e e-mails, tudo. Então, eu acho legal ter isso aí no radar. Acho bom a gente olhar para isso aí também. Perfeito. O que os especialistas dizem é que os reps que mais fecham são os que mais movimentam os leads, né? Então são os caras que conseguem conversas significativas, que agendam demos. É um jogo de números, como você falou. É esforço que gera resultado no final. Claro que tem atrito, você pode estar fazendo um processo de agendamento ruim de demos, mas, via de regra, o teu esforço no começo justifica um resultado no final. Exatamente. Durante anos, né, essa indústria vem performando assim, e realmente o esforço ele é diretamente proporcional, muitas vezes, ao resultado. Então tem que manter um olho em cima, assim, com certeza. Exatamente. É bom estar ali com ele, olhando ali, mas só ter assim, cuidado com a parte de cobrança mesmo. Claro, às vezes cobrança com o pessoal, pô, tem que ligar mais, tem que fazer mais, mas peraí, vamos dar uma olhada um pouco mais de longe para ver se realmente esse é um problema, porque ligar por ligar só não é o que a gente quer, né? A gente quer resultado no final do mês. Faz sentido. E o outro ponto aqui que eu coloquei é os agendamentos de reunião e reunião perdida. É legal também, igual eu acabei de falar, né? Demonstrações, reuniões, para a gente aqui daqui do Mosquite, e acredito que para a maioria dos times de Inside Sales é um dos pontos mais importantes do nosso processo de vendas. Então, tem que acompanhar, tem que olhar o quanto está sendo agendado, o quanto está sendo perdido, que acontece bastante. Eu não sei como é que é com vocês aí, Diego, mas com a gente aqui acontece muito da gente agendar a reunião e por algum motivo a gente não conseguir realizar essa reunião com o prospect, né? Então a gente precisa mensurar isso, porque isso significa tempo do pré-vendas, tempo do vendedor, né, que a gente aloca, coloca na agenda, e o tempo é o recurso limitado, né? Se eu estou lá com a minha agenda cheia, as coisas precisam funcionar, porque às vezes deixei de marcar com alguém para colocar lá. Então, a gente acompanha também aqui essa parte de reuniões perdidas, os agendamentos, essa taxa é legal também. Com certeza. Para nós aqui na MeTime é um dos principais desafios desse produto, os Sales Demo, o nosso módulo de demonstração, ajudar o cara a perder menos tempo, sabe?
Essa taxa de no-shows varia muito de negócio a negócio. A gente tem cliente com 50% às vezes de demos e no-shows, então, ou seja, o cara está prospectando o cliente errado, não é possível. Metade das suas reuniões, o vendedor chega e o cliente não aparece. É proposta de valor, né? Alguém não está vendo valor, desculpa, e não está aparecendo para a tua demo, é lógico. E aí, esse desafio da própria ferramenta nossa, ajudar o cara a ter menos no-shows, né, é muito importante. É um desafio que a gente vê. A indústria com certeza tem esse problema e precisa ser resolvido. Vocês estão certíssimos, porque isso influencia diretamente na produtividade de vendas e na produtividade do time de vendas, né, cara? Então, igual você falou, se tiver lá com uma taxa de 50% de no-show, e eu consigo aumentar isso aliás, eu consigo diminuir essa taxa, o resultado vai ser óbvio. Quanto mais demo a gente faz, mais negócios a gente fecha, né? Então, tá certíssimo. É uma dor que a gente tem aí mesmo. Perfeito. E por último, a gente já falou bastante métricas aí, mas são métricas que não são difíceis de a gente levantar no nosso dia a dia. Legal. E por último, que eu gosto, que eu acho bem legal e que às vezes as pessoas não se atentam, são os números ali de perdas do negócio. Olhar no final do período, analisar os motivos de perda. Por que eu perdi? Eu perdi lá 100 negócios nesse período. Por que eu perdi? Qual que é o motivo da perda? Foi por causa de preço? Foi porque eu perdi para o concorrente tal? Foi porque o cliente não estava no tempo correto da compra? Foi porque ele estava procurando um outro produto? Qual foi o motivo? Eu acho que esse é uma das métricas que ela pode trazer mais benefício assim, para planejar e para organizar, porque olhando para esses números, para esses pontos, a gente consegue imediatamente tomar alguma ação, tomar alguma coisa que possa refinar o nosso processo e vender mais e aprender também com esses negócios perdidos, né? Olhar lá no histórico, o que aconteceu com esses clientes, o que aconteceu durante o processo de vendas, que eu não possa repetir, né? Então, para a gente parar de cometer os mesmos erros e às vezes você vai lá e, perdi o tempo do negócio, aí fechou com um concorrente. Por quê? Meu processo de vendas tem aqui um passo que leva, sei lá, tantos dias para mandar um orçamento. Vamos melhorar isso. Eu estou perdendo tempo de negócio porque o meu concorrente está entregando antes. E isso está saindo na frente, né? Ele está ficando na coluna A lá do meu prospect no Excel dele de comparação e eu estou ficando na B, né? E o que eu posso fazer para melhorar isso? Então, é um negócio que vale periodicamente você sentar, dar uma analisada nesses motivos e ver qual que é o maior motivo de perda e trabalhar ele. Perfeito. Nossa, quando tu falou ali a palavra aprender, para mim resumiu muito. Esse tipo de análise de motivos de perda aqui para nós é muito qualitativa, mas é o tipo de reunião que a gente sai com o olho arregalado, assim, porque é muito aprendizado, né? E principalmente tu reformula os motivos de perda. Cara, tem coisa dentro desse motivo de perda, tu quebra ali em outros dois. E esse tipo de aprendizado, tu faz um mês muito melhor que o outro, só de olhar por que os caras não estão fechando. Objeção, preço. Cara, dá um jeito do cliente entender quanto vai custar no final do mês se ele está inseguro com o preço. Sabe? Perfeito. Vai olhando as objeções e transformando, atuando para que o seu processo seja mais efetivo no final das contas. Essas análises de motivo de perda, para mim, são riquíssimas. A gente faz isso mais do que mensalmente, a gente dá uma olhada a cada 15 dias. Como eu sei que o time de vendas se reúne periodicamente, eu me meto em algumas delas, eu adoro esse tipo de reunião. Legal. Mas faz total sentido, assim, é muito aprendizado mesmo. Se você não acompanha esses números, você todo mês acaba errando as mesmas coisas, né? A gente fala para o pessoal que não pode errar o mesmo erro. O vendedor não pode, se ele está vendo que ele não está fechando negócio por tal motivo,
ele tem que correr atrás de melhorar isso, não errar nunca mais esse ponto, né? E analisando e é realmente, porque às vezes você, perdi o negócio, esquece, bola para frente, vamos para o próximo. Não, antes, dá uma olhadinha lá nele, estuda ele, aprende com ele, e aí depois bola para frente e bora para o próximo. Show de bola, é isso aí. Beleza, eu acho, Diego, das métricas assim que eu acho mais importantes, eu acho que são essas que a gente conversou aqui agora. Pelo menos são para o nosso processo aqui no Mosquite, são as métricas assim mais importantes do dia a dia, que a gente olha com mais atenção. Show de bola, ótimo. Acho que para nossa audiência também que está começando, foi um excelente resumo assim do que olhar no sentido de métricas, né? Exatamente. E aí o que a gente pode conversar agora também, e que eu acho bem interessante, é como que essas métricas, como que a gente vão levar à ação, né? O que a gente vai fazer com tudo isso? Porque às vezes os gestores eles se preocupam muito em levantar os números, né? Em ter os números na mão, em ter uma planilha legal, em olhar aquilo lá tudo. E aí, né? Uma vez que você olhou, tem lá um número, minha taxa de conversão é tanto. E aí? O lance que eu acho mais importante é a gente poder aproveitar esses números e conseguir trazer isso para a equipe de uma forma que os ajude, né? Ou então a gente vê o pessoal também muito, os gerentes, os líderes, usando muitas métricas que são geradas só para cobrança, né? Tem que chegar nesse número aqui, a gente precisa bater esse número, tá baixo esse número, vamos correr. Ou então aquele discurso motivacional, vamos trabalhar em cima disso, esse mês vai ser diferente, temos que levantar esse número. E eu acho que o lance de você ter boas métricas, um bom volume de números para analisar, é justamente o líder, o gestor, poder trabalhar pontualmente com a equipe para reforçar cada ponto que é necessário e assim elevar o nível geral de todo mundo, levar o nível geral da equipe para todo mundo trabalhar com excelência e com boa performance. Então, se você está acompanhando alguns números da taxa de conversão, você está vendo lá que alguém na sua equipe está performando um pouco abaixo, a taxa dele está diferente da média da equipe, você consegue trabalhar ali junto com ele, não de forma genérica, num treinamento genérico para toda a equipe, mas pontualmente com o vendedor, nesse ponto que ele está precisando. Se a taxa de conversão dele está ruim naquela fase do processo, eu, como líder, eu vou procurar um treinamento para ele, eu vou sentar do lado dele, eu vou participar das calls junto com ele para ver aonde que ele está pecando, aonde que ele está errando, né? Então, eu acho que o papel do líder é olhar para essas métricas e atuar como treinador mesmo, como fazer o coaching junto com a equipe para melhorar a performance e ter todo mundo na mesma página, todo mundo performando junto, né? Não é aquele negócio de, o cara não chegou no número, manda embora, substitui por outro. Claro, né? A gente conseguir olhar para esses números e ter uma ação proativa em cima de cada um deles, personalizadamente com a sua equipe. E aí sim, esse vendedor ele está com dificuldade nesse ponto aqui, vamos trabalhar esse mês, esse trimestre, nesse ponto para melhorar? Vamos. E esse pode não ser a dificuldade do cara do lado. O cara do lado, às vezes, ele tem uma dificuldade de prospecção. Sim. Ele não consegue prospectar, ele não consegue trazer novos negócios, coisas que o outro faz, mas não consegue fechar. E aí você, como líder, vai trabalhando todas essas informações para que, com o passar do tempo, cada um fique numa média que seja interessante, né? Sem deixar ninguém para trás e sem ter que trabalhar toda vez trocando pessoas da equipe. E você só consegue fazer isso se tiver informação, se tiver dados na mão para poder evoluir em cima e trabalhar em cima de cada um deles, né?
Perfeito. O que eu lembrei aqui que tu comentou é o seguinte, hoje a gente aprendeu isso em mentorias e tal. O principal desafio para uma empresa que está nascendo, a gente aprendeu isso na prática, assim, é conseguir fazer o ramp-up de todos os vendedores e levá-los ao mesmo nível do que... isso é muito mais importante do que otimizar, fazer o cara passar de 12 para 15 vendas por mês. Perfeito, Diego. Se você tem uma equipe que está pensando em MRR ou etc., ou faturamento, para um time que está começando com 4 vendedores, está indo para o quinto, enfim, muito melhor você colocar todo mundo num nível de, por exemplo, 12 vendas por mês, do que ficar se preocupando se na média está todo mundo indo de 12 para 15. Essa é uma preocupação muito posterior. Isso a gente viu em mentorias e a gente falou, cara, é verdade, todos os reps precisam estar rampeados, vamos dizer, nesse nível. E para nós abrir os olhos, porque isso mudou totalmente treinamento, etc, entendeu? Então, acho que a dica legal para times que estão começando coloquem seus vendedores no primeiro patamar, que seja bom para o negócio, e leve-os otimizando ao longo dos anos, ou do tempo, mas não ficar muito preocupado com a otimização no começo. Isso, para mim, para coaching dos reps, é o que veio de um mentor nosso e, caramba, isso abriu os olhos, assim. Exatamente, Diego. E a gente conversa aqui com muitos times de vendas, como vocês aí também, e às vezes a gente vê os caras querendo só contratar os estrelas, né? Os águias. Porra, preciso montar um time aqui só com os tops do mercado e tal. Pô, a gente sabe o quanto é difícil isso, se não impossível, né? Montar esses times de estrelas. E, na verdade, o que a gente precisa é que o nosso time, todo mundo gere um resultado que seja legal e dentro do esperado para a empresa. A gente só consegue fazer isso se tiver um processo de vendas bem definido e, junto com o processo de vendas, essas métricas que vão ser aqueles sensores que a gente vai colocar em cada ponto ali que a gente quer mensurar, que a gente quer acompanhar, e trabalhando desse jeito, um a um com a nossa equipe, para fazer todo mundo chegar nesse nível interessante, ao invés de você ficar contando com a sorte e colocando aqueles caras que falam que vendem um monte e que, de repente, não... Primeiro que já vai ser difícil de colocar todo mundo para trabalhar junto na mesma equipe. E segundo, que não quer dizer que eles vão continuar gerando esse resultado para sempre. Show de bola. Total. E nesse aspecto, a gente estava até conversando com o Marcelo Amorim, um dos episódios, e ele comentou, legal, escolhe 2 características que você quer, desenvolve um plano por rep, né, e acompanha. E a segunda dica dele foi, faça isso olhando números, olhando métricas. Então, quando tu começou a falar do coaching com métricas, eu lembrei desse episódio e para nós, assim, abriu os olhos, um cara fantástico para conversar, mais de 25 anos de vendas nas costas. E nossa, show de bola. Ele disse isso, faça um treinamento baseado em métricas, não olhem para o achismo e sejam data-driven nesse aspecto. Foi um episódio que o pessoal gostou bastante também. Show de bola, bem legal, Diego. Matheus, quer deixar alguma mensagem final para a nossa audiência? Cara, gostei muito do papo, ele foi muito prático e a gente preza por isso no podcast. Eu te agradeço por esse viés prático que tu trouxe. E quer deixar alguma última dica, uma mensagem para o pessoal? Com certeza, Diego. Muito obrigado pela oportunidade de estar conversando com você, com o pessoal que está ouvindo aí. A minha mensagem, na verdade, que eu vou deixar aí para vocês é bem simples, assim, que é gastar mais tempo analisando e pensando em estratégias do que levantando número, né? Legal. Às vezes a gente tem poucos números na mão, mas só aqueles poucos números, os números mais importantes, só aquilo ali, se você parar para analisar aquilo, sentar, conversar com a sua equipe, conversar com seus vendedores, colocar aquilo em cima da mesa, já dá um monte de trabalho, já dá um monte de coisa, um monte de evolução em cima do processo, né? Já dá para bolar um monte de estratégia para melhorar, né? Aqui a gente falou de algumas métricas que são fáceis da gente pegar no nosso dia a dia, e se a gente tiver esses números na mão
você já vai ter uma quantidade de dados de informação para analisar e para pensar e para gerar estratégia por muito tempo. Com certeza. E aí, conforme você vai evoluindo, aquilo ali está na tua mão, já está certo, já está dominado, né? E eu preciso evoluir agora em tal ponto, aí a gente vai mais a fundo, escolhe uma métrica, quebra ela em outros pontos, pega uma parte do processo e dá uma olhada mais microscópica ali, gera alguns novos indicadores e trabalha. Mas eu acho que o principal tenho lá 5 métricas, tenho o volume de negócio, eu tenho as taxas de conversão, eu tenho isso aqui na mão, então deixa eu olhar isso aqui com carinho, deixa eu realmente investir um tempo sentado aqui sozinho, primeiro, olhando para aquilo, depois traz isso para a equipe, conversa com eles, olha só, esse nosso número como é que tá, o que vocês acham, como que dava para a gente melhorar, ao invés da gente ficar sempre preocupando em ficar agregando mais números, mais planilha, mais relatório e gastar pouco tempo analisando e gerando estratégia. O que a gente precisa é de ação, né? A gente quer que esses números gerem ação. E quanto mais número você tem na mão, mais ação você pode gerar e às vezes você não tem braço, nem tem tempo para ficar pensando em tanta coisa. Perfeito. Então pega os números chaves aí e vai para cima deles, olha, analisa, pensa em estratégia, em como pode melhorar aquilo. Na hora que esses estiverem legal, tá na mão, tá redondo, vamos para o próximo, porque a gente quer sempre evoluir. Mas, às vezes, antes da gente chegar lá naquele ponto cheio de detalhe do teu processo, lá dentro você consegue trabalhar coisas maiores que vão te dar um resultado mais rápido e com menos trabalho. Ótima dica. É bem o que a gente está muito alinhado com o que a gente pensa aqui também, de monitorar poucas métricas e no que importa. Bom. E na próxima grande ação que você precisa fazer para levar seus reps para o patamar que você precisa. É isso aí. Muito obrigado, Matheus, pela participação. Gostei muito do episódio. Tenho certeza que a audiência também vai gostar. Obrigado. E uma ótima semana. E, cara, quando vier a Floripa, me dá um toque. A gente faz alguma coisa. Beleza? Show de bola, Diego. Muito obrigado. Um abraço para você e para todo mundo que está ouvindo aí. E, pô, vamos marcar, cara. Eu tô doido para ir para Floripa aí. Show de bola. Valeu. Grande abraço. Um abraço, Diego. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.